Bom, então agora nós vamos pro passeio. Eu sei que todo mundo tá louco pra esse passeio, eu também tô louco pra falar dele, não aguento mais contar assim, passo a passo, mas finalmente chegou a hora do passeio. Eu só preciso lembrar uma coisa a vocês. Quando nós chegamos em Oslo, era 1h da manhã e a casa de câmbio estava fechada, então nós não conseguimos trocar o dinheiro. E por causa disso, nós ficamos um dia todo sem uma coroa norueguesa, né? Eu ia falar sem R$1, mas sem uma coroa norueguesa. E aí, nesse dia, então, nós tínhamos que fazer passeios que fossem gratuitos, né? Porque, assim, eu já falei no outro vídeo, e vou falar nesse também, importante evitar ao máximo usar o cartão de crédito. Tipo, precisa usar? Em algumas situações precisa. Até mesmo nesses países escandinavos, eles têm lugares que só passam cartão de crédito. Tem até na Suécia, por exemplo, que dinheiro lá tá quase extinto, sabe? Porque o pessoal passa tudo no cartão. E, assim, isso é uma vantagem, né? Porque, tipo, é fácil, você não precisa fazer essa troca, só que em compensação, depois o imposto que cobram da gente é pesado. Mas, enfim, eu falei que não era pra usar o cartão, mas eu usei, tá? O que aconteceu? Quando eu saí do hotel, a gente andou tipo 2 quadras e nós demos de cara com um patinete. Primeiras impressões sobre a Noruega. É fria, chuvosa e mesmo no inverno. E, bom, vamos locar patinetes. E os patinetes estavam começando a surgir aqui no Brasil naquela época. E quando eu vi, eu falei assim, meu Deus, eu preciso andar nesse patinete. Tipo, olha que oportunidade. Até porque na minha cidade não chegou e eu tinha certeza que jamais ia chegar. Então eu queria porque queria andar. Eu não sei como que funcionam os patinetes aqui no Brasil, mas eu imagino que seja igual. Você faz então o download do aplicativo, faz o cadastro, coloca suas informações, o cartão de crédito que eu falei que não era pra usar, mas eu usei. E depois disso é só escanear o QR Code, né? E aí o patinete ele vai te cobrar por minuto. Uma coisa que eu gosto sempre de contar é que nas minhas viagens eu gosto de andar. Eu vou pra lá pra andar, sem brincadeira, eu bato perna desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Eu tento evitar transporte público, porque a gente paga, né? Eu sou meio miserável, tá bom? Então, tipo assim, tudo que eu posso não pagar, eu tento não pagar. Então, andar ajuda muito. Aí, o legal disso, pessoal, é que assim, você vai conhecendo lugares que normalmente as pessoas não vão, né? E o que eu gosto mais, assim, de meio que me camuflar com as pessoas que moram lá, fazendo esses caminhos alternativos, é que você vai vendo o estilo de vida delas, né? Vai conhecendo a cidade de uma outra perspectiva. Uma descoberta que eu fiz foi a infraestrutura da Noruega para transportes alternativos. Praticamente todas as ruas têm ciclovia. Algumas não têm, mas assim, as principais têm, em tudo que é lugar, e elas levam para todo lugar que você puder imaginar. Eu acho, até mesmo assim, nesse passeio que nós fizemos, não teve um momento que a gente não pegou uma ciclovia, e é o que a gente rodou, tá? Nem se mexeu, pode ir. A gente entra nessa rua, né? Ai, cuidado! Vai filmar nós caindo. A gente vai filmar nosso próprio acidente, não vai dar certo. Vai. E o legal da ciclovia lá é que ela segue a via do carro, né? Então, tipo assim, se tem um lado que ele vai, a ciclovia acompanha. Se do outro lado o carro vem, a ciclovia também acompanha. E você não pode andar na mão errada. Então você tem que ir pra frente, né? Não sei como falar, ou pra cima ou pra baixo, enfim. Você precisa acompanhar esse fluxo. E uma curiosidade é que não são só as ciclovias que são maravilhosas. Algumas calçadas da Noruega, elas são aquecidas para não acumular neve. Olha que tecnologia facilitando a vida do ser humano, né? Agora sobre o Vigeland Park. Ele é uma obra do Gustav Vigeland. O Gustav Vigeland, ele é um escultor norueguês e um dos maiores artistas da Noruega. Dentre as suas obras, são 2 as mais conhecidas. A primeira é o Vigeland Park, que eu vou mostrar, e a segunda é a medalha do Prêmio Nobel. Vamos abrir aqui um parêntese, que isso é muito interessante. Você sabe aonde que é entregue o Prêmio Nobel? Pois é, tem gente que pensa que é nos Estados Unidos, tem gente que pensa que não tem lugar definido, mas acontece que o Prêmio Nobel ele é entregue em Estocolmo, em todas as categorias exceto uma, o Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz é a única categoria do Prêmio Nobel que é entregue na Noruega.
Por que isso acontece? O Alfred Nobel, ele era sueco e naquela época a Noruega pertencia à Suécia, só que eles eram países diferentes, certo? Guarda isso. Dizem que o Alfred Nobel, ele criou o prêmio Nobel porque ele se sentia culpado por ter contribuído no desenvolvimento de tecnologias de destruição. E aí ele encontrou com o prêmio uma forma de se redimir com a sociedade, na verdade com a humanidade, né? E aí ele deixou um testamento, e nesse testamento ele colocava todas as instruções de como que deveria ser a premiação, certo? Como que seria a classificação, a entrega, enfim, como que seria tudo. E aí ele definiu que 5 prêmios seriam entregues em Estocolmo. E o único que seria entregue fora é o Prêmio Nobel da Paz. E a Suécia, ela tinha um histórico de armamento militar, enquanto a Noruega não. Tanto é que a Noruega, ela conseguiu a independência da Suécia sem derramar uma gota de sangue. E por conta dessa não militarização da Noruega, ele resolveu fazer com que o prêmio fosse entregue em Oslo. Estou falando isso por 2 motivos, porque o Prêmio Nobel fica em Oslo, tem uma visita, dá para ver as medalhas, enfim, é um passeio legal. E também porque o Gustav Vigeland foi o responsável pela criação da medalha. Ele fez um relevo, tá bom, com o rosto do Alfred Nobel. O Parque Vigeland, ele é fantástico. Para quem gosta de um passeio ao ar livre e também cultural, ali é perfeito, porque você vai encontrar essas 2 coisas lá. O parque, ele conta com mais de 200 esculturas e todas elas foram feitas pelo Gustav Vigeland. Era a Mona Lisa, a masterpiece dele, foi o Parque Vigeland. Todas as esculturas, elas estão nuas. Isso tem uma explicação, porque ele queria que o parque, né, que essas esculturas, fosse atemporal. Então, se ele colocasse roupas nela, ele já tinha esse vislumbre de que daqui, digamos, 50 anos, ninguém mais iria se vestir daquela forma, né? Quando nós chegamos no Parque Vigeland, a primeira coisa que nós vimos foi um parquinho. Só que não era um parquinho comum, era tipo um CrossFit Kids, sem brincadeira. Então, aquilo lá parecia um circuito. É engraçado, pessoal, porque lá na Noruega eles têm um estilo de vida que é muito saudável, tanto pela alimentação e pela prática de exercícios físicos, né? E eles fazem, tipo, no inverno, no verão, enfim, na chuva, no sol, eles estão fazendo essas atividades. E ali era engraçado que quando eu vi aquilo eu falei assim, cara, isso daqui, tipo, é como eles treinavam os vikings, sabe? Porque era um parque muito grande e aquilo era muito circuito desses crossfits que nós vamos. Então, tipo, é um CrossFit Kids, sem dúvida nenhuma. O parque, ele é muito bonito, ele é muito arborizado, tem muitas flores, tem água, olha, é lindo, de verdade. Ali também tem um conjunto da obra que é muito importante, que todo mundo sempre fala, que é a ponte. A ponte, ela tem muitas esculturas e a principal delas é um menino que está fazendo birra. O pé do menino, ele é até lustrado de tantas as pessoas irem lá passar a mão, sabe? E eu vi umas fotos, tipo, das pessoas interagindo muito com as obras, sabe? Elas abraçam, se agarram, enfim. E isso parece ser permitido lá. Se fosse aqui, ia ter um monte de plaquinha dizendo não pode. Dizem que, como tema, o Gustav Vigeland, pro Parque Vigeland, ele retrata a vida do norueguês. Ele narra maternidade, nascimento, morte, ira, desejo, sexo. Compartilhando isso fica um pouco mais fácil de entender, então, ou tentar interpretar o trabalho dele, porque as esculturas são muito loucas. Tipo, a gente fala que tem 200 esculturas, 200 e pouquinha, né? Mas é como se uma escultura pudesse valer por 50 esculturas, tipo 51, porque elas são tão elaboradas, tem tantos ornamentos, tantas formas, tantas pessoas, que é surpreendente. Ele não fez, tá, pessoal, o trabalho sozinho. Ele contou com algum auxílio, né, com alguns ajudantes, para poder terminar. A principal obra do parque é o monolito, que é como se fosse um obelisco, que é enorme e tem várias pessoas ali compondo aquela escultura, né? Quem quiser também pode visitar o museu do Gustav Vigeland, que tem ali até mesmo os esboços dele para as peças que foram para o Parque Vigeland. Uma outra característica do Parque Vigeland é que as esculturas, elas são feitas de 3 materiais. Ou elas são feitas de ferro forjado, de bronze ou granito. E esses materiais, eles combinam muito bem entre si. Na ponte é onde estão os materiais de ferro ou de bronze e mais no centro do parque é onde estão as esculturas de granito.
Nossa, ficou legal, só ficou uma pessoa aparecendo. Aí, muda essa posição, muda essa cara. Calma, a gente tem que encostar. Muda a posição, faz outra, mais uma. E aí, pessoal, lá eu tenho uma maniazinha, sabe? Que eu sou meio mãe e vó. Então, tipo assim, quando eu chego em algum lugar que tem flor, eu quero tirar foto com as flores. E nesse dia não foi uma boa ideia, porque eu tava de branco e aí eu fui me assanhar com uma flor branquinha lá também e ela soltava muito pólen e manchou minha roupa inteira. Sai daqui, galinha. Ai. Elas não, porque elas soltam um negócio amarelo. Pólen. Não valeu a pena, queria dizer que valeu a pena, mas não valeu a pena porque minhas fotos não ficaram boas. Mas eu compensei isso, porque em algum momento da viagem eu tirei uma foto linda com essas mesmas flores, tá? E pessoal, no vídeo de hoje então eu quis só chegar até aqui, tá? Eu só queria falar mesmo sobre o Parque Vigeland, e um pouquinho sobre o Prêmio Nobel e falar sobre o patinete, que é uma coisa assim que eu amo e que eu lamento muito que no Brasil não tenha rolado, sabe? No próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre a Opera House e sobre Sochi. E aí eu queria pedir de novo, que eu já falei no começo do vídeo e eu vou pedir de novo, me desculpe, mas eu preciso pedir de novo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, o canal tá começando agora, é o terceiro vídeo e eu espero que eu possa fazer ainda milhares de vídeos. Como eu falei também, eu vou começar a colocar mais coisa agora dos vídeos que eu fiz na viagem, porque agora eu vou começar a ter mais material para trabalhar, tá? Porque no começo eu realmente não tinha ideia que eu ia estar aqui sentado diante de uma câmera contando tudo isso. O que eu tô achando o máximo, tô adorando. E quero agradecer de novo todo mundo que tá seguindo, que tá assistindo, que tá comentando. Podem me dar feedback, pode falar o que vocês querem ver, se vocês acham que o vídeo tá ficando longo, se eu tô enrolando muito, pode falar, vai lá, sabe? Eu quero fazer um material melhor. E, bom, eu acho que é isso por hoje, né? Eu vou encerrar por aqui. E aí nos vemos então no próximo sábado, tá bom? Tchau!